Godzilla, o Rei dos Monstros, chega aos cinemas nesta quinta-feira e vai ter uma tarefa difícil. Ele vai estar competindo com John Wick 3, Aladdin, Rocketman e até Vingadores Ultimato, que ainda está em cartaz, para tentar se tornar o rei das bilheterias também, não só o Rei dos Monstros. Logo de cara, o novo filme mostra que ele é o completo oposto do reboot enfadonho de 2014, pisando fundo na briga de monstros e na mitologia dos titãs do universo de Godzilla. Antes da gente começar, não se esquece de deixar um like nesse vídeo, comentar aqui embaixo quais são as suas expectativas. Eu vou tentar fazer o máximo possível essa review sem spoilers, você não vai ter muito que se preocupar com isso não. E obviamente se inscreve no canal, segue a gente no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso grupo fechado no Facebook e vamos começar. A história se passa 5 anos depois dos eventos narrados no filme anterior e foca em uma família que perdeu seu filho mais novo no desastre de São Francisco. Eles trabalham para a Monarch, uma organização secreta que monitora os titãs, criaturas lendárias que dominavam o mundo no passado, e buscam forma de se comunicar com eles. No entanto, depois do desastre de 2014, a organização está sendo pressionada pelos governos para acabar com essas criaturas. Apesar disso, os titãs começaram a despertar ao redor do mundo, e o único capaz de deter eles é Godzilla. Mais uma vez a gente é apresentado para uma família que vai servir como fio condutor dessa história, dividida em 2 núcleos, a mãe e a filha, que são representadas pela Vera Farmiga e a Millie Bobby Brown, e do outro lado tem o Kyle Chandler, que é o marido, e que está afastado da família desde que eles perderam seus filhos nos eventos que se desenrolaram em São Francisco no ano de 2014, quando Godzilla e os outros monstros destruíram quase tudo e o filho deles acabou sendo uma das vítimas. A mãe e a filha trabalham para a Monarch, estão tentando conter alguns dos monstros, tentando estudar eles para ver como elas conseguem controlar ou lidar com eles, enquanto o pai virou um fotógrafo da natureza e está completamente afastado dos trabalhos da Monarch. Apesar desse ser o ponto mais fraco do filme e o momento mais onde as coisas são um pouquinho mais enroladas, ele não é tão ruim quanto o filme original de 2014, onde ele roubava demais a cena, onde o personagem do Aaron Taylor-Johnson era horrível e estava sempre no caminho do Godzilla, sempre onde o Godzilla passava ele estava junto, ou ele estava no lugar onde acontecia um ataque. Não é tão forçado e também não é tão irritante, porque essa família aparece em alguns pontos da história, mas ela não fica saturando demais a trama a ponto da gente perder a chance de ver esses monstros brigando. Ele serve apenas como uma história secundária para esse filme, o que não atrapalha tanto a experiência. Sem contar que ele tem algumas boas reviravoltas e o final é bem satisfatório para essa história também. Mas dito isso, vamos ao que interessa. Nenhum filme ocidental, principalmente baseado no universo de Godzilla, fez um trabalho tão bom em transpor esses monstros para a telona, principalmente aquelas formas bizonhas que eles têm, que a gente via nos anos 50, que eram aquelas roupas de borracha que os atores utilizavam. Eles conseguiram transferir muito bem para esse nosso universo mais realista, com efeitos especiais muito bons. O Mothra ganhou um novo visual que ficou muito bom, acentuado pelos efeitos especiais que eles utilizam nele. E o Rodan, que é aquele pterodáctilo, vamos dizer assim, que vive dentro de um vulcão, é completamente assustador. E é legal que não só eles são grandes e magníficos, como o poder deles, a forma como eles interagem com o ambiente, ela responde a esse tamanho deles. Então quando eles batem as asas, as coisas não ficam paradas ou dá só um ventinho. Realmente são catástrofes em cada bater de asa deles, são catástrofes em cada ataque que eles realizam. Isso é retratado muito bem, principalmente na questão de escala, que é uma coisa que muitos filmes não acertam muitas vezes. Por exemplo, Transformers, que não utiliza bem a escala dos personagens, a gente não tem muita noção de como isso vai afetar o ambiente que eles estão. Mas claro, nenhum desses titãs chega aos pés da Hydra Ghidorah, o maior rival de Godzilla, um dragão de 3 cabeças que dispara raios elétricos e que vai testar a luta e o poder do Godzilla ao máximo nesse filme. As lutas do Ghidorah com o Godzilla são os pontos altos desse filme, e o melhor de tudo é que elas não são só focadas no final do filme, isso não vai acontecer só em algum momento, como é o caso do Godzilla de 2014. Elas são entrecortadas ao longo de toda a trama. Durante todo o filme a gente tem algum encontro desses dois com resultados diferentes, então é muito legal ver essas batalhas deles, todas elas retratadas de uma forma muito criativa, com a utilização máxima da força e do poder, e até mesmo da agilidade desses personagens, desses monstros gigantes. Então todo momento que a gente sabe que eles vão se encontrar
encontrar é um ponto alto do filme que você tá esperando muito e ele te recompensa e te satisfaz à altura. Não que as lutas contra as outras criaturas e das outras criaturas não sejam boas também, mas essas realmente chutam o balde. Uma coisa interessante também é que dessa vez os humanos não ficam só parados assistindo, eles meio que entram na batalha. Não tem o Mechagodzilla, infelizmente, a gente já sabia que não ia ter nesse filme, mas que é um dos grandes momentos dos filmes originais, mas ainda assim eles têm uma nave especial que está carregada de poder de fogo e que tenta pelo menos causar algum tipo de distração ou incomodar esses titãs para tentar salvar algumas pessoas nesse meio tempo. Então é legal que os humanos tenham alguma importância nessa batalha também. E o filme não perde muito tempo para torrar todo o seu orçamento em efeitos especiais. Logo nas primeiras cenas a gente já tem algumas mostras do Godzilla ou algumas mostras dos novos titãs e também de algumas batalhas que acontecem logo no decorrer da história. Elas não demoram muito para acontecer e isso é bom porque mantém um ritmo muito intenso. Sem contar que o filme rapidamente se liga com Skull Island, Kong, a Ilha da Caveira. Uma das próximas continuações deve ser Godzilla vs King Kong. Um outro ponto legal é que a edição e a mixagem de som nesse filme tá muito boa. E isso é uma marca desse diretor, do Michael Dougherty, que fez o ótimo Krampus. Se vocês não assistiram Krampus ainda, tem na Netflix, eu recomendo. Mas ele sabe lidar muito bem com a edição de som e com a mixagem durante os filmes dele. E novamente aqui a gente tem esse momento onde os gritos dos monstros são muito bem utilizados, as destruições que eles causam, os barulhos, todos eles são muito intensos e mexem com a gente no cinema. Outro ponto também que vale a pena destacar é que não fica preso só aos Estados Unidos ou ao Japão. A destruição e as lutas acontecem em outros países também. E a gente vê os outros titãs nascendo em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, praticamente dizimando todo o Nordeste brasileiro. Apesar de todos esses pontos positivos, o que mata um pouco o filme é a parte dos humanos. Toda vez que o filme começa a contar a história dos humanos, da Monarch, de tudo isso aí, acaba sendo um pouco arrastado e a gente meio que torce para que isso acabe logo e a gente possa voltar rapidamente para as lutas, porque é um pouco entediante, é um pouco chato, os dramas não têm muita graça e o humor também não é muito bom. E comparando com um filme de robô e monstro gigante, não dá pra esquecer Círculo de Fogo. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse filme, nessa comparação, é a trilha sonora. Ela é extremamente genérica, não tem nada de novidade, são músicas meio sem graças, assim, sem muito criatividade, elas não se encaixam muito bem com o filme. Elas parecem mais uma música de fundo tocando, e de poucos momentos que ela se destaca e realmente traz algo de novo pra trama. O que é diferente de Círculo de Fogo, porque o Guilherme Del Toro usava muito bem a ideia de sincronizar a música com o que estava acontecendo e com as próprias lutas, e era uma coisa que era muito criativa e muito gostosa da gente ver. Dava um a mais nessas lutas, dava algo diferente, dava mais emoção inclusive nesses momentos. E também em comparação com Círculo de Fogo, outro ponto são os takes que esse diretor usa. Ele prefere se manter mais tradicional, mais padrão, mais default, e ele não tenta criar algumas coisas diferentes, mais intrincadas, alguns takes que explorem mais o tamanho e a escala desses monstros, ou que tentem passar um pouco mais de drama, sejam takes mais dramáticos. As coisas dele são meio planos mais abertos, ou um plano bem fechado no monstro, ou um plano acompanhando as pessoas correndo na parte de baixo. E isso é um pouco cansativo porque, apesar de ser lutas incríveis, ter esses takes diferenciados tornaria mais interessante essa experiência toda. Óbvio que ele faz umas coisas muito legais, ele usa uns planos bem abertos que lembram muito os filmes originais, que preferiam mostrar os monstros lutando na cidade pra gente ter essa ideia de escala e correndo de um lado pro outro. Então, pelo menos algumas coisas são interessantes, mas ele deixa a desejar bastante. Outra coisa que vale a pena lembrar é que o filme tem uma cena pós-créditos que basicamente não diz muita coisa sobre o que está acontecendo, sobre o que deve acontecer nos próximos filmes. É meio óbvio, inclusive. Se você prestar bastante atenção no filme, vai ver que não foi muita coisa diferente. Mas eu recomendo ficar até o final dos créditos para realmente ver ela e não sair do cinema sem saber o que aconteceu no final. Sendo assim, Rei dos Monstros é um delicioso filme de ação que é perfeito na medida para você que quer ver esses monstros titânicos saindo no soco e na mordida, com ótimos efeitos especiais e um bom timing para ação e aventura. Os pontos negativos não tiram o brilho do filme, que é a melhor adaptação ocidental de Godzilla, mas também fazem com que ele não tire o posto de melhor filme da história da humanidade de Círculo de Fogo. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no cantinho para você clicar e assistir ele também. É isso, pessoal, essas são minhas impressões de Godzilla Rei dos Monstros. Eu gostei muito do filme, espero que vocês também gostem e se divirtam nesse final de semana no cinema. Mas esse é um dos destaques e eu espero que vocês gostem bastante. Tem bastante ação, diversão e ótimos efeitos especiais.
Se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você está esperando desse filme e até a próxima. Tchau!